Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que a luz do Evangelho, que é a imagem do Deus invisível, venha ser revelada em você. Então, a luz do Evangelho, o entendimento da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que são a imagem de Deus, refletem a imagem de Deus, venham refletir na sua vida, venham iluminar os seus olhos espirituais. Porque muitas pessoas, infelizmente, até me odeiam. De repente, eu estou falando com uma pessoa que está me assistindo agora, que me odeia minha voz, odeia minha figura, me odeia, mas nunca me viu pessoalmente, nunca conversou comigo, nunca. Não sabe nada a meu respeito, mas me odeia com ódio mortal. Por quê? Sabe por quê? Essas pessoas não odeiam, não é a mim, não, mas a palavra de Deus que sai da minha boca. Então, elas nem sabem que elas estão odiando o próprio Deus. Não é que eu seja Deus, não. Mas quando eu prego a palavra de Deus, quando eu ensino a palavra de Deus e as pessoas me odeiam, na verdade elas estão odiando aquele que falou as palavras que eu estou repetindo. Muito bacana, né? Quer dizer, bacana, é triste, mas a realidade é essa. Você não me conhece, você nunca esteve comigo, você nunca nem cumprimentamos, nem chegamos a trocar um olhar assim um para o outro, mas você me odeia. Por quê? Porque você, no fundo, a raiz do problema é que você não odeia a mim, que você nem conhece. Você odeia as palavras de Deus, que retratam a imagem de Deus e que passam pela minha boca e chegam até os seus ouvidos. Então, você me odeia por causa disso, porque você ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus contraria aqueles que são pela justiça, aqueles que são pelo que é certo, aqueles que são pela ética, aqueles que são de Deus. A palavra de Deus, quando fica oculta ao entendimento das pessoas, é porque a elas não foi revelado ou revelada a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos assistir um testemunho de uma pessoa, de uma mulher. Ela era
uma crente tradicional. Crente, ela cria na Bíblia. Mas a vida dela, a resposta dessa crença na sua igreja, era pífia. Era nada. Era justamente o oposto. Parecia que ela estava crendo no diabo e não em Deus. Tamanha desgraça de vida que ela vivia. Por quê? Porque para ela ainda não tinha sido revelada o Evangelho, ou revelado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja só o que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, faz chegar até nós. O entendimento do que Deus fala a respeito das pessoas incrédulas, das pessoas céticas, que elas são céticas, às vezes nem sabem por que são céticas. Às vezes elas dizem, bom, eu não creio em Deus, sabe por quê? Porque, poxa, se Deus existisse, poxa, não haveria tanta gente morrendo de fome, crianças morrendo de fome, pessoas inocentes sendo maltratadas, destruídas, mortas, etc, etc. Se esse mundo fosse de Deus, se Deus existisse, não teria consertado essa situação? Essa é a realidade. Então, muitas pessoas descreem por esse fato. Mas não é por... No fundo, não é por isso, não. Vamos ver agora o que o Espírito Santo fala para nós através do apóstolo Paulo. Vamos colocar o texto. Ele diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, quer dizer, se o evangelho do Senhor Jesus, evangelhos são boas novas. Boas novas. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Notícia só boa. Então, se as notícias dos céus, do reino de Deus, estão encobertas, para os que se perdem que está encoberto. Então, essas notícias novas de Deus, dos céus, estão encobertas, é para os que se perdem, para os que não querem nada, aquelas pessoas que literalmente odeiam Deus. São arredias, avessas às coisas de Deus. Então, para essas pessoas, o evangelho está encoberto. Nos quais, quer dizer, nessas pessoas, na vida, o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O Deus desse século é o diabo, é Satanás, Lúcifer, o nome dele. Ele e toda a sua legião de demônios. Então, o Deus desse século cegou, obstruiu os entendimentos dos incrédulos. Os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Por quê? Para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho, da glória do Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, o Evangelho, a luz do Evangelho da glória do Senhor Jesus, é a imagem de Deus. Quer dizer, a luz do Evangelho é a imagem de Deus, revelada aos que creem, não aos que não creem. Aos que creem, os céus são abertos, estão abertos. Mas aos que não creem, os céus estão fechados. Por quê? Porque os espíritos deste mundo, os deuses desse mundo, cegaram o entendimento das pessoas. Então, você que nos assiste nesse momento, e você fica aí nos assistindo só para avaliar, pesar as minhas palavras, só para analisar o que eu falo, o que eu digo, o que eu ensino. Eu sei, eu tenho discernimento que você não quer nada com Deus. Você é uma pessoa completamente arredia às coisas de Deus, mas você assiste para saber, para procurar o oposto daquilo que nós ensinamos. Você está no objetivo de procurar
motivos para contradizer a mim, não a mim pessoalmente, não a mim, mas a própria palavra de Deus. Você está, minha amiga e meu amigo, se você estiver fazendo isso, você está lutando contra as correntezas, essa é a realidade. Você não vai chegar a lugar nenhum e você vai morrer nos seus pecados, nos seus delitos e pecados. E não vai ter jeito para você. Depois de você morre, não tem mais jeito. Mas para as pessoas que creem, o Evangelho é a luz do Senhor Jesus. É a luz de Deus. É a luz da face do Altíssimo para aqueles que creem, que passam a ter ou receber, por causa dessa luz, a imagem do Altíssimo. Então, quando a gente crê em Deus, minha amiga, a gente tem que crer na palavra dele, a gente está crendo na palavra dele, porque a gente não vê Deus, a gente não sente Deus, a gente não toca em Deus. Mas, quando nós lemos, absorvemos, ouvimos a sua palavra e aceitamos e cremos nela e obedecemos-la, então a luz do Evangelho, a luz da face do Altíssimo brilha em nós e tornamo-nos também luzes nesse mundo. Graças a Deus. Você vai ver o testemunho, então, dessa senhora que andou muitos anos, em muitos lugares, numa fé cega, porque o espírito da cegueira, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dela. Até que um dia ela descobriu a fé inteligente, a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé irracional, a fé que para, pensa, observa, procura entender e então se render. Vamos assistir esse belíssimo testemunho. Aumente aí o volume do seu receptor, por favor. Meu nome é Karina, hoje eu sou analista de processos e projetos. Vivi durante muito tempo numa denominação evangélica e mesmo assim eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade, eu não tinha a alegria que eu deveria ter para quem dizia que conhecia o Espírito Santo, quem conhecia Deus. Passamos por algumas denominações, entre elas, algumas delas tinham revelações, algumas delas tinham... Eu cheguei a cair pelo poder e aquilo tudo ali, eu entendia que eu tinha o Espírito Santo, que eu tinha Deus, mas existia um vazio dentro de mim. Quando eu ia para minha casa, quando eu dormia e eu tinha insônia, quando eu dormia e via vultos, quando eu ouvia vozes. Embora tudo isso, dentro de casa havia bastante dificuldade financeira, havia muita briga entre os meus pais. Então, faltava aquela paz de fato que eu deveria ter se eu tivesse o Espírito Santo, se eu tivesse Deus comigo. Era muita letra, então se você me falasse assim, qual é o versículo? Eu sabia de cor, porque existia muito o conhecimento da Bíblia, mas o quanto aquilo ali era inteligente, o quanto daquilo ali era real na minha vida, ali que eu acho que existia a grande diferença. Eu não tinha o prazer da vida. E para quem diz que tem Deus, acho que é um pouco diferente daquilo que a gente hoje sabe que é a verdade, que é ter o Espírito Santo, a paz, a alegria. Faltou dinheiro para o básico dentro do nosso lar, luz cortada, água cortada, falta de alimento às vezes. E mesmo assim a gente dizia que era cristão. Então a gente era cristão, mas o quanto a palavra de Deus estava se cumprindo em nossa vida. E foi assim que a gente chegou na Igreja Universal. É engraçado que eu não gostava da Igreja Universal. Eu olhava e falava, gente, Zé Povinho. Ria, brincava que demônio era de mentira, que era tudo combinado. E o engraçado disso tudo, que no fundo, foi aqui que eu aprendi o que é fé de verdade. Aqui eu aprendi a ler a Bíblia e entender. Aprendi que aqui você não precisa ler um livro inteiro, ou um capítulo inteiro, que você lê um versículo e medita. E mais do que ler e meditar, é praticar.
E aí sim você começa a ter realmente de fato e de verdade um encontro com Deus, e de fato Deus fala com você, e que não precisa de ninguém no meio do caminho para te revelar ou algo do tipo. Ele está a todo momento falando com você e te mudando e te transformando e falando aquilo que ele espera e que deseja para você. E aí chegamos numa segunda-feira. De segunda-feira nós começamos a buscar pela prosperidade. Dali a gente viu um cuidado de fato, a gente viu pessoas que estavam interessadas, diferente do que eu ouvia antes, estavam interessadas nas pessoas, não estavam interessadas no dinheiro, que era algo que a gente escutava muito também da Igreja Universal. E ali a gente começou a cuidar da nossa alma. Mesmo de segunda-feira, buscando pela vida financeira, que era o nosso objetivo, acabamos começando a cuidar da nossa alma. Um pastor nos atendeu, cuidou da gente e começou a dizer o quanto era importante a gente começar a ir de quarta e de domingo. Então, a gente começou a ir de segunda, aí depois de quarta, de domingo. E ali nós fomos sendo curados, fomos sendo libertos, fomos de fato entendendo aquilo que de fato era construir uma relação com Deus. Fazer a base que era na rocha e não simplesmente na areia. Com esse caminhar de quarta e de domingo, a gente começou a entender que o que a gente precisava mesmo era o Espírito Santo. E foi desse jeito que eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria me esvaziar, eu queria de fato saber o que era a felicidade e a paz que os pastores tanto falavam. E foi dessa maneira que eu fui buscando e fui a cada dia necessitando, mas eu tinha esse anseio, essa vontade, essa necessidade, eu acho que era mais do que necessidade, era quase desesperadamente eu dependia disso para poder continuar. Porque senão o que aconteceria? Mais uma vez a gente poderia sair da igreja sem conhecer de fato quem era Deus. Eu lembro que era um domingo de manhã e eu falava, Deus, mas eu preciso tanto disso, eu preciso tanto disso. E eu sentava ali no cantinho da igreja e aí eu ansiava tanto por aquilo e eu ficava ali quietinha e falava, Deus, tem que ser, eu precisava muito daquilo. E aí foi num domingo de manhã que Deus desceu em mim, foi um momento que assim, eu não vi pomba, eu não caí pelo poder, eu não tive revelação nenhuma, foi o próprio Espírito Santo acalmando e me enchendo do Espírito dele para me dar força e me dar a estrutura que eu precisava para tudo que eu poderia enfrentar dali para frente. Não senti nada vou chorar loucamente ou uma pomba. Não. Foi o próprio Espírito Santo me dando a paz. É essa paz que ninguém consegue entender. É essa paz que quando mesmo o mundo tá caindo, você fala, tá tudo bem. Ou você corre para os braços dele e fala, Jesus, olha, é essa paz que nos acalma. A vontade de falar para todo mundo que estava passando por aquilo, que eu sabia que estava passando por aquela situação, ou que passava por aquilo, contar que pode ser diferente, contar que que Deus é muito mais do que uma letra. E passei a servir mais a Deus, passei a muito mais do que falar, mostrar quem era meu Deus, e era isso que eu queria, cada vez mais que Deus pudesse me usar para isso, para que as pessoas pudessem ver em mim Deus, não simplesmente eu virasse e falasse, olha, eu sou de tal igreja, ou sou crente, ou sou evangélica, que a minha vida, que o meu testemunho pudesse levar de fato o perfume do Senhor para onde eu fosse. Hoje eu tenho uma vida extremamente abençoada, sou casada, tenho filho, tenho minha família abençoada, a gente tem uma vida financeira, graças a Deus, abençoada também, que era um dos motivos que a gente chegou na igreja. Graças a Deus, a nossa vida não falta nada. A gente tem uma casa, a gente tem um bom carro, a gente passeia, faz aquilo que a gente quer, a gente tem uma vida farta, como a Bíblia realmente me promete, de uma maneira inteligente. Então, eu tenho tenho uma vida completa. Houve uma mudança e o próprio Espírito Santo, ele te dá a paz. Ele te dá a paz, ele te dá a paciência. A paciência é o amor com o próximo. Eu acho que o amor com o próximo é algo que a gente não explica quando ele vem do Espírito Santo. Porque uma coisa é o amor, né? Todo mundo fala, nós nos amamos, mas não, de fato ter um interesse pelo próximo. De fato saber se a pessoa está bem. Porque às vezes você fala, tá tudo bem. Mas assim, é muito no automático. Não, de fato de acompanhar alguém, de ver o sofrimento do próximo e querer melhorar, querer contar que talvez aquilo ali que ele está passando eu já passei, isso pode ser diferente. A tranquilidade, a benignidade, então ser bondoso, sabe? Às vezes olhar e falar assim,
Não é a pessoa, é o mal que às vezes está atuando na vida da pessoa. Então, ter de fato o Espírito Santo faz com que você olhe e mude seu comportamento, porque faz com que você entenda com os olhos do próprio Espírito Santo. Eu aprendi na Igreja Universal a ter uma fé inteligente, uma fé que aprende, que tem a letra, mas que mais do que a letra, que é como aplicar isso na sua vida, aquilo que Deus de fato prometeu e como é que eu posso fazer para alcançar. Isso sem cobrar, isso vivendo de fato na minha vida. O Espírito Santo para mim é tudo. Existe uma música que fala: se preciso eu entrego tudo, só não posso te perder. E é literalmente isso, assim, hoje se eu perder tudo, se eu perder trabalho, se eu perder, como o Jó, né? Ele perdeu tudo. Ele só não podia perder Deus, a mesma coisa. E é algo muito forte e algo muito sério para se falar. Mas, de fato, eu posso perder qualquer coisa. Mas o Espírito Santo eu não posso perder. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Mas vem viver em mim.
nome é Maria do Carmo e eu fui injustiçada. Eu tive uma gestação tranquila, né? Fiz todos os exames, foi tudo normal. Porém, quando meu filho nasceu, ele nasceu com um problema que se chama megacolo congênito. Teria que fazer uma cirurgia e ele correria o risco de vida, né? Poderia chegar a óbito, porque essa doença é até a metade do intestino que não funciona. Ele fez uma cirurgia, colostomia, usou 1 ano e meio a bolsa e depois desse 1 ano e meio, aí foi que ele fez a retirada do megacolo congênito. Várias crianças que têm esse problema ficam com sequelas. Tem criança que faz essa cirurgia, mas faz 2, 3 e não fica bom. Quando o médico despediu, né, no hospital, ele pegou na minha mãe e falou: "Ô, mãezinha, vai existir um casamento entre eu, você e o Tiago." Então, na mesma hora, eu repreendi nos meus pensamentos e que eu não aceitei aquela situação. Mas ele quis dizer o quê? Que eu iria passar o resto da vida levando o Tiago no médico. Eu queria ser um casamento. O casamento, o que significa? Um casamento significa para sempre. Então, eu me revoltei e fui para o altar e falei para Deus que eu queria a cura do meu filho, que eu não aceitava essa situação. Eu tinha fé que Deus ia julgar a minha causa, porque eu não aceitei aquela injustiça de forma nenhuma. E no altar eu fiz um sacrifício, né? Deus honrou a minha fé, Ele julgou a minha causa e Ele fez justiça. Meu filho fez uma cirurgia só, que foi a retirada do megacolo congênito, e ele ficou perfeito. Hoje, meu filho é uma criança saudável, não tem nenhuma sequela. O médico fala que ele está ótimo, inclusive está há um tempo que eu nem passo mais no cirurgião. Não tenho nem palavras para dizer o que Deus fez na vida do meu filho e que todos olham hoje para ele e vê a transformação, porque ele é uma criança perfeita hoje, igual a qualquer outra criança. Ele ficou normal, mas vale a pena ir até ao altar e pedir a justiça de Deus, porque Deus é Deus de justiça e Ele é fiel e Ele faz o que o homem não pode fazer. Ele transforma, Ele faz o impossível, o extraordinário. Até agora eu não comi nada. Eu nem meu filho. Eu tô sendo preso porque eu tô querendo levar comida pro meu filho, velho. O grito dos injustiçados tem aumentado. Eu tenho minhas contas pra pagar. Injustiça. Nós queremos só justiça. Eu sou mãe. Eu quero justiça. Porém, os seus clamores não têm sido atendidos. Não é com a justiça falha desse mundo e tampouco com as próprias mãos que vamos obter respostas. É com clamor e perseverança no lugar certo que alcançaremos justiça. E esse lugar não está de quarentena. Está aberto para você que não pode esperar. O altar de Deus, o Supremo Tribunal do Universo. Estamos na Semana da Justiça. De 11 a 18 de abril, leve até o altar as suas queixas e dores, para ali buscar reparação do justo juiz. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Corredores repletos de barracos em comunidades cada vez maiores. Famílias inteiras em pequenos espaços onde a fome cresce. Só na casa da Caroline são 4 crianças e em vários dias, nenhum alimento. Tá faltando leite, fralda para meus meninos e alimentos. A família da dona Eliane passa por uma situação parecida. O marido está acamado e a filha desempregada, com 3 filhos pequenos. E tá faltando as coisas? Praticamente quase tudo, né? Uma pesquisa mostra que no mês passado, em 78 favelas brasileiras, 68% dos moradores não tinham dinheiro para comprar comida. Uma situação que se agravou durante a pandemia e que tem mobilizado grandes ações sociais, como essa realizada pela Unisocial EVG da Igreja Universal, que recolheu 60 mil cestas básicas. Ações como essa do Unisocial acontece uma vez por mês, sempre no 4º domingo, no Brasil todo. Mas a gente fez isso no ano passado, no início da pandemia, que a gente passou a ter esse trabalho social diário, levando não só a comunidade, mas levando em loco, naquela casa,
A ação aconteceu simultaneamente em 15 estados diferentes, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Sergipe, Pernambuco, Pará e Rondônia, onde o socorro chegou com dificuldade até essa tribo. Na Assanuei vivem 200 indígenas. Esse é um privilégio para nós, porque aqui dentro da aldeia é uma dificuldade, quanto mais a que está tendo essa pandemia, né? A operação de combate à fome só foi possível com o apoio de mais de 50 mil voluntários, como a empresária Aparecida Lins. Ela perdeu muito na pandemia, teve que demitir metade dos funcionários, mas fez questão de ajudar. É isso que eu estou fazendo aqui hoje, levando um alimento para as pessoas que não teve a oportunidade que eu tenho, que é de ir no mercado. Como em outros estados, os voluntários se organizaram em esquema de drive-thru. Só na capital foram mais de 10 mil cestas que os voluntários colocaram nos carros e só então partiram para vários bairros da capital. Só nessa fila, mais de 1.000 carros. Pessoas que saíram de casa no início da tarde para ajudar. Muitas pessoas estão ficando com problemas psicológicos por conta dessa pandemia. E às vezes não tem nem condições de correr atrás de um básico, que é o alimento. Em todo o país, 178 mil pessoas foram beneficiadas. Em comunidades distantes ou cravadas no meio da maior cidade do país, como essa na zona norte de São Paulo, no Jardim Andaraí, repleto de becos e de todo tipo de privação. Hoje, pelas mãos dos voluntários, chegaram roupas, comida e acolhimento. Ajuda muito. A gente que precisa ajuda muito mesmo. Foi a salvação na nossa vida. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que 1 em cada 3 brasileiros tem passado fome. São pessoas que veem sua situação piorar, sua geladeira se esvaziar e seus filhos chorarem pedindo comida. Pessoas que vivem a incerteza do amanhã e dormem se perguntando o que irão comer no dia seguinte. Diante da situação difícil que o país enfrenta, a Universal, mais uma vez, não ficou de braços cruzados e, por meio do projeto Unisocial da cidade de Guarulhos, resolveu alimentar aqueles que têm fome. 430 quilos de frutas e legumes e 325 cestas foram doadas para as famílias da comunidade do Jardim Juliette. Dona Elite, uma das beneficiadas pelos alimentos, precisa de cadeira de rodas para se locomover. E mesmo diante de todas as dificuldades, saiu de casa bem cedo junto com o seu neto para uma causa mais urgente: matar a fome de sua família. As coisas estão ruins. Muito ruim demais. Porque eu ganho só para pagar água e luz. Mais de 325 famílias foram beneficiadas pelo trabalho que o Unisocial Guarulhos, a Universal Ajudando Pessoas, realizou na comunidade. Se você pode contribuir com esse trabalho, leve 1 quilo de alimento até a Universal mais próxima de você e nos ajude a ajudar o próximo. Ajudar as pessoas carentes é um prazer, é um privilégio apenas daqueles que têm um pouco mais, não é verdade? Quem tem o poder, tem a autoridade para dar. Quem não tem nada, então espera receber de quem tem. E isso que a Igreja Universal do Reino de Deus faz por todo o mundo, não é só no Brasil, não. Em todo o mundo nós temos o trabalho social, seja nos presídios, seja entre as pessoas carentes, as pessoas mais desfavorecidas, seja onde for, no hospital, no presídio, entre a comunidade que vive nas ruas, os cracudos. A Igreja Universal do Reino de Deus está presente para dar o pão nosso de cada dia para essas pessoas. Só que essa comida vai acabar. Um dia ela acaba.
Você come hoje, amanhã você tem que comer novamente. Depois da manhã tem que comer. E até morrer você tem que ir comendo, não é verdade? Mas Jesus disse, a água que eu lhe der será em você, será uma fonte dentro de você. A água da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então ele não quer dar apenas alimentar o seu corpo físico. Ele quer, sobretudo, fazer do seu corpo espiritual ser cheia de vida. Você ter uma vida viçosa, uma vida gloriosa, que venha exalar o perfume do Senhor Jesus, que venha trazer a imagem de Deus, a glória de Deus neste mundo. Porque este é o objetivo de Deus, que você seja a imagem dele nesse mundo, como testemunha de Jesus. E para isso é que as pessoas precisam do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para trazer a imagem de Deus em nós, de forma que nós venhamos exalar a sua presença, a sua paz, a alegria, a vida. Deus quer fazer isso com você, minha amiga e meu amigo. Se você não acredita, faça uma experiência. Faça uma prova com ele. Eu falo para você fazer uma prova com Deus. Você fala assim com Deus, aí mesmo onde você estiver. Ó Deus, se só existe, eu não sei, eu nunca te vi, nunca te toquei, não te sinto, eu ouço falar de ti, mas eu nunca te vi, eu nunca vi nenhum benefício teu. Mas se o Senhor existe verdadeiramente, então eu quero que o Senhor me dê uma resposta. Faça isso, faça aí onde você está. Onde quer que você estiver, nesse momento, fale com Deus. Faça uma oração assim, simples, objetiva, direta, franca. Uma oração sincera. Se o Senhor existe, então manifeste na minha vida. Me dá um sinal da tua presença. Hoje mesmo ele vai te dar o sinal. Hoje mesmo ele vai te dar o sinal. Se você fizer isso, conforme eu estou ensinando, e for sincera na sua oração, sincero, hoje mesmo você vai ser ouvida por Deus. É o que Deus está fazendo na vida das pessoas que o invocam de todo o coração, com todas as forças de toda a sua alma. Foi o que aconteceu com essa criatura que recebeu o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir o testemunho dela. Meu nome é Fabiana Zolesi, eu tenho 31 anos, eu sou estudante de Direito e também cuido do lar. Eu fui criada dentro da Igreja Universal, eu cheguei na igreja ali por volta dos 5, 6 anos, já sem expectativa nenhuma de vida. E aí, com os frutos dos sacrifícios, a perseverança da fé da minha mãe, tudo teve resultado. Meu pai parou de beber, parou de fumar, foi tendo a libertação dele, ficando menos agressivo. O meu irmão, as crises que ele tinha e o não desenvolvimento dele, ele começou a desenvolver, ele começou a diminuir as crises dele e a minha mãe foi curada e eu também fui curada. Tanto que quem via, e tanto para mim, era uma família perfeita, era a família que eu queria, porque a gente conversava, a gente tinha um relacionamento bom. A minha mãe era uma excelente mulher, era uma mulher de Deus que desenvolveu a fé, até que um domingo à tarde ela passou mal e aí ela teve um infarto, não resistiu e veio a falecer. Isso foi o começo da minha adolescência, ali eu estava por volta de 11, 12 anos. Ela falecendo foi como se eu tivesse, quando eu vi o caixão fechado e quando a sepultura fechou, foi como se eu tivesse sido enterrada junto. Ali para mim a vida perdeu o sentido. E aquilo para mim foi muito difícil, porque eu vi as outras meninas indo com as mães ao shopping, indo com as mães ao cabeleireiro, fazendo programas mesmo de mãe, menina, de mãe e filha, e eu não tinha. Eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar do meu pai, do meu irmão. Então, cada vez aquilo foi me fechando dentro de mim. Para mim, a culpa da minha desgraça, Deus não tinha que ter levado a minha mãe. Por que ele levou? Por que ele não levou a mãe de outras pessoas? Por que tinha que ser a minha? E aí eu me afastei, eu falei, não, eu não quero mais saber do senhor. Aliás, nem senhor, eu não quero nem saber de você. Aí eu entrei numa depressão, síndrome do pânico, eu passava dias sem sair de casa, eu mal falava, o meu quarto era fechado. Às vezes eu ficava 15, 20 dias sem dormir. Eu tinha complexo de autoimagem, eu olhava para o espelho, eu não via uma pessoa. Eu via um nariz, um rosto branco pálido, umas olheiras fundas e só. E pelo fato do meu pai não conseguir me dar atenção e também dele não saber lidar da situação, por ele ser um homem, né? Ele tinha um filho especial para cuidar, ele tinha uma casa para assumir, tinha por outro lado eu também. Eu comecei a ter mágoa dele, eu comecei a ter raiva dele, a presença dele me incomodava. Às vezes, quando ele estava fora de casa trabalhando, para mim era melhor.
Teve um dia que eu acordei com uma enxaqueca muito forte. E aí essa enxaqueca, ela ficou o dia inteiro, nem o quarto escuro aliviou. Tomei remédio em casa mesmo para ver se ela passava. Me alimentei tudo e nada fazia essa enxaqueca passar. E aí na emergência do pronto-socorro, o clínico me atendeu, fez todo o procedimento e ele falou pro meu pai, essa menina ela não tem nenhum problema físico, ela precisa passar urgente no psiquiatra. E aí quando a gente foi, que sentou todo mundo, eu, meu pai e o psiquiatra para conversar, ele foi bem claro, ele falou assim, você sofre de depressão, você tem síndrome do pânico. E aí ele me medicou, a medicação não fez esse efeito, ele me deu acho que em torno de 1 mês, 2 meses para a medicação, o meu corpo acostumar e tudo e fazer efeito. A medicação não fez efeito. Aí ele falou, eu vou te encaminhar para psicóloga. E aí foram 6 meses sentando, indo 1 vez por semana com a psicóloga, sentando e conversando com ela. Era como se eu conversasse com ninguém. Eu comecei a ouvir algumas vozes. E aí, só que agora eram mais fortes, né? Se mata, termina com a sua vida. Eu tinha a sensação que tinha alguém do meu lado. E tem uma ponte perto de casa que ela dá acesso a uma rodovia. Eu falei, eu vou lá me jogar. Acabou, não vou mais sofrer. Só que aí no caminho, não me pergunte como, que eu não sei. Eu me despertei sentada aqui na Catedral do Brás. Era 3 horas da tarde, o pastor estava entrando para fazer a reunião. E aí quando ele entrou, ele falou exatamente desse jeito. Você que não vê mais motivo nenhum para sua vida, vem aqui na frente. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, eu falei, quer saber, se eu tô aqui, eu não sei como eu cheguei, eu vou lá. E aí ele falou assim, teve uma pessoa, o nome dele é Jesus, e ele já fez tudo o que você está pensando em fazer da sua vida, ele já se sacrificou por você. Todas as dores, toda a sua vida que você acha que não vale mais nada, já está na mão dele. Agora só falta você se entregar. Aí eu fechei os meus olhos, coloquei a mão no meu coração, e ali eu me acabei com Deus, o que eu não falava com ninguém, o que eu não conseguia colocar para fora com ninguém, eu falei com ele. Ali caiu a minha ficha, ali foi o momento de eu despertar para a vida. E aí, diferente do psicólogo, do psiquiatra e das outras pessoas, ele não me encheu de porquês. A resposta dele foi muito clara, porque você ainda não me tem, porque você ainda não me conhece. E deu a entender que existe vida, mas só existe vida com Jesus. Que todas as minhas perguntas, todas as minhas respostas e todas as minhas frustrações estavam em Jesus. Ali eu decidi me entregar. Ali eu decidi obedecer tudo que aquele homem falou. Do batismo nas águas, de perdoar. E fui pegar as coisas da igreja, o que falava do Espírito Santo, o que falava do batismo nas águas. Eu lembro que eu vim aqui na época e comprei aquele livro Nos Passos de Jesus. E aí eu comecei aquele livro e procurar, não assim saber, mas viver quem era Jesus. Por que eu tenho que andar nos passos dele? Nesse período também, Jesus ele foi me alertando que faltava algo ainda dentro de mim. E na verdade não era nem o algo, era alguém. Para eu estar totalmente completa, que era o Espírito Santo. E aí eu fui buscar entender quem era o Espírito Santo, o que era o Espírito Santo. Por que quando assim um bispo, um pastor, um obreiro que acompanhava a gente, uma obreira assim, quando ela abria a boca para falar do Espírito Santo, assim, ela falava de uma boca cheia e de uma felicidade que não tinha tamanho. Eu passei a dedicar tempo ao Espírito Santo, eu passei a dedicar tempo à minha vida espiritual. E aí, nisso, eu passei a chegar mais cedo na igreja, nos domingos de manhã. Eu tirava ali meu tempo, eu escutava ali as pessoas conversando e tudo. Eu ficava ali, eu e a Bíblia, meditando, me preparando para a reunião. Eu comecei a me preparar como se eu fosse encontrar meu namorado, meu noivo. Eu separava a minha roupa ali um dia antes, isso na quarta, no domingo. Deixava bem passadinha. Na hora de buscar, eu não buscava com aquela pressa, com aquela correria de ficar falando e só eu falar, não. Eu ia pausadamente, eu ia devagar. Eu deixava o Espírito Santo falar comigo. E aí, até que um dia, uma virada de ano, eu me preparei toda, que era uma vigília. O ano, para mim, não vira se eu não receber o Espírito Santo. E aí, começou a vigília. Teve toda a pregação. Quando entrou na busca, eu fui falando para Jesus o quanto que ele era importante para mim, o quanto que ele era a razão da minha vida, o quanto que ele era a resposta das perguntas. Aliás, a resposta não, né? As respostas das perguntas que eu tinha dentro de mim. E aí até que chegou a hora que esse diamante mais raro veio, que é o Espírito Santo. E foi assim, por mais que as pessoas falem que é inexplicável, mas foi uma paz, foi uma alegria, foi assim... É como se eu estivesse nas nuvens. Não que eu estivesse flutuando fisicamente, mas eu fiquei tão leve, fiquei tão tranquila e tão feliz ao mesmo tempo, que parecia que eu estava dançando nas nuvens. A alegria que veio foi tão forte, foi tão
prazerosa, assim, que eu não consegui segurar ela dentro de mim. Para quem guardava a tristeza dentro dela e guardava tão fundo as 7 chaves, a alegria foi ao contrário, ela floresceu, a paz, a felicidade do Espírito Santo, ela floresceu, porque eu não consegui me conter ali sozinha. E aí eu virei pro lado e abracei meu pai, abracei outras pessoas que estavam dentro da igreja, assim, até que eu conhecia, mas que eu não falava muito. E nasceu uma vontade muito grande ali de falar de Jesus para as outras pessoas, de falar que existe vida. Eu passei a ter uma capacidade, mas não é uma capacidade humana, é uma capacidade que vem do Espírito Santo. Eu passei a ter calma, ele me deu sabedoria, ele me deu domínio próprio. Tenho lutas, tenho problemas, tenho dificuldades como qualquer pessoa tem, só que eu tenho um diferencial, que é o Espírito Santo. Quando eu tenho alguma situação que eu não sei o que fazer, eu sei a quem recorrer, a quem dá sabedoria, quem é o dono da sabedoria. Quando eu tenho uma situação que, por mais que ela é difícil aos olhos humanos, que a gente olhando fale, acabou, eu sei a quem recorrer. Não tem preço. O que eu conquistar nesse mundo não vai ser nada comparado ao Espírito Santo. Quantos que gostariam de ver você tropeçar? Que torcem pela sua derrota? Esperando que as dificuldades deste momento te levem à vergonha e destruição. Porém, encontramos no Salmo 23 a direção de como agir diante de tantas circunstâncias e adversários. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Neste domingo, 18 de abril, a unção do nada me faltará, para que no lugar da escassez haja o transbordar das bênçãos de Deus na sua vida. Prepare uma garrafa de azeite e leve com você ao Templo de Salomão ou em uma igreja universal para ser consagrado a Deus. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu liguei a televisão, estava passando a programação. Eu lembro como hoje. Tinha uma moça falando, né? De tudo que eu estava passando. A mesma situação. E que teve jeito para ela. Falei, olha, se esse Deus existe, é onde hoje não passa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar.
pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Vamos falar com Deus então agora. E Ele, o Espírito Santo, vai descer sobre você aí, no momento que você rasgar a sua alma e entrar na presença dEle. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.